Boa tarde, queridos amigos, nossa fabulosa audiência. Eu sou Tiago Pavinati e começa agora em linha de frente. Isso é mesa de debate mais bem-humorada da TV brasileira. Neste tarde de sexta-feira, estarão conosco Nelson Kobayashi, Juliana Fratini, Marcelo Suano e Elaine Keller. Nossos craques debatedores, que depois dessa apresentação feita na língua do E, vão soltar a língua sobre os assuntos que estremecem o Brasil nas últimas 24 horas. Bom, de acordo com o meu xiste, aqui logo na abertura, o Supremo Tribunal Federal formou ontem maioria para derrubar uma lei estadual de Rondônia que proibia o uso de linguagem neutra nas escolas públicas e privadas e também em editais de concursos públicos. Essa decisão deve servir de referência para casos semelhantes em outros estados, como, por exemplo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. O ministro Edson Fachin, relator do caso, disse o seguinte, abro aspas, norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa, viola a competência legislativa da União. Fecho aspas. Bom, meus queridos, eu acho que essa notícia, ela é a famosa casa onde tem pouco pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. O Brasil é uma vergonha em língua portuguesa no PISA. E parece que a gente está falando de uma modalidade oficial, que é desconhecida pelo acordo ortográfico da língua portuguesa. Professor Marcelo Suano, o que você achou? E a pergunta é nesse sentido, o que você achou dessa lei que proíbe uma coisa que sequer existe e essa decisão que derruba esta proibição, mas não porque a coisa proibida não existe, mas porque ela é dada como como posso dizer, um plus a mais, né? Um plus a mais para as escolas que sequer língua portuguesa conseguem ensinar direito. Inicialmente, boa tarde, Pavinato, boa tarde, Juliana, Elaine, boa tarde, o Nelson, boa tarde, toda a equipe da Jovem Pan, esse público maravilhoso que nos acompanha. Eu vou ser muito direto. A língua portuguesa ela é belíssima quando ela é bem falada, apesar de se dizer que o português é um latim mal falado, reunido com alguns dialetos, alguns idiomas locais, e assim nasceu a língua portuguesa. No entanto, se é um latim mal falado, é um latim muito bonito. E quando a gente vê, nós temos a norma culta. Fazer esse tipo de ação coloca com que segmentos da sociedade não tenham acesso à norma culta e eles vão ser simplesmente discriminados. Esse é o grande problema. Por quê? Porque ao invés de você criar a capacidade para que aqueles segmentos mais pobres, aqueles segmentos desfavorecidos, vamos colocar nessa linguagem, tenham acesso a uma linguagem adequada e possam se expressar a um dado que é precioso. Quem tem um vocabulário curto, pequeno, raciocina menos, porque não tem condição de articular melhor as suas ideias. Ainda mais quando as ideias se tornam confusas diante dessa tentativa de forçar uma modificação na língua. Há outros pontos que envolvem isso. Primeiro, a linguagem neutra. A linguagem neutra, como todos sabem, da passagem do latim para o português, o masculino incorporou o neutro, porque havia o neutro no latim. Na história, a gente tem, então, um exemplo que a gente via correr desta questão de linguagem neutra e agora Sim. A gente está indo de encontro. Tamanha é a loucura que a gente vive. Posso só fazer um complemento? Claro, tem mais um dado aí. Tudo bem que Sua Excelência, o ministro Fachin, tenha falado da competência dos estados para tratar de algo que é de competência federal. O Supremo Tribunal Federal não tem direito, neste momento, de fazer qualquer alusão a isso, porque ele interferiu de todas as formas possíveis em vários poderes da República, além daquilo que seria a sua competência específica. Além do que, ele diz, volta à competência legislativa da União. Bom, está brincando. Não é possível que você vá considerar dessa forma e utilizar este argumento. Apesar de, curiosamente, quando ele fala que é competência da União e não dos estados, procede.
Só que, se procede, não me parece que é coisa para o Supremo Tribunal Federal tratar, e sim para o Legislativo. E não me parece que o Legislativo queira perder tempo com essas questiúnculas, tendo uma população para matar de fome, que precisa matar a fome dessa população, precisa resolver o problema de saúde, precisa resolver a questão dos gastos públicos, precisa resolver a questão do orçamento federal e precisa dar conta de algo que até agora não foi feito. A reforma administrativa para não quebrar mais ainda o país, que é o que nós estamos vendo que poderá acontecer no futuro breve. Já que você entrou na seara jurídica, eu vou começar a conversar com o Nelson aqui. A gente tem a língua portuguesa como língua oficial. Ponto. A língua, o idioma, ela é muito importante para o Brasil, porque ela é um símbolo nacional. O Brasil não é uma nação igual uma nação, né? Uma fala da Alemanha, da Inglaterra, porque nós somos um país de dominação, tem estado que foi comprado, ou seja, a gente é uma nação à força. A gente não tem uma cultura nacional que permeia todo o território, até mesmo pelas suas dimensões continentais. Então, o Brasil ele só fica com três elementos de identidade nacional, que é o direito, que é a bandeira e que é o idioma. O direito não se aplica em todo o território, infelizmente. A gente vê o estado do Rio de Janeiro, 70% do território é comandado pelo tráfico, então vige ao Tribunal do Crime, não a Constituição Federal e as leis brasileiras. A bandeira ninguém carrega nas costas 24 horas por dia, 7 dias por semana, então sobra o idioma, a língua. A língua ele é o elo de identidade nacional do Brasil. Pois bem, e a língua portuguesa começou a viger no Brasil em 1757, reinado de Dom José I, lei de Marquês de Pombal, que dizia que na colônia deveria se falar a língua do príncipe, que era a língua portuguesa, e proibiu o estudo e o ensino de qualquer outra língua indígena da época, como o tupi. Não tem mais uma lei como essa hoje em dia, que fala assim, só pode o português. Mas o Código de Processo Administrativo brasileiro fala que a linguagem do processo é o português. O direito só admite a língua portuguesa. Você só produz prova, só contrata, só tudo em língua portuguesa. E a língua portuguesa é aquela que está de acordo com o acordo ortográfico. E a LDB, ela fala que o ensino da língua portuguesa é obrigatório. E que ao lado dela, outra matéria pode ser ensinada nas escolas, no caso somente dos povos indígenas, que é o caso da língua materna dos povos indígenas. Então a gente não tem previsão, a gente está falando de uma coisa que não existe, que não tem acordo. Como é que a gente pode encarar essa decisão juridicamente? Bom, primeiro, boa tarde, Pavinato. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo, Elaine, Juliana e nossos amigos que nos acompanham, amigos e amigas que nos acompanham. E amigas. E amigas que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Pois é, bom, você já deu aí um contexto histórico muito interessante, a gente aprende todo dia aqui, né? Mas eu vou aqui por mais simples, né? A gente tem o acordo ortográfico que foi celebrado entre os países da língua portuguesa e que, segundo a Constituição Federal, por ser um acordo, caberia ao Congresso, né, dispor sobre a adesão ou não no território nacional da aplicação ou não desse acordo. Interessantemente, né, eu fui pesquisar e o Congresso Nacional não aderiu. O que aderiu o acordo ortográfico foi um decreto presidencial, decreto que não é lei, decreto que não passa pelo crivo da votação dos representantes do povo e dos estados no Congresso Nacional. Mas está aí, e ninguém declarou a inconstitucionalidade formal, que seja desse decreto até agora, é o que está valendo. O decreto coloca no ordenamento brasileiro que se aplique a língua portuguesa tal qual eles decidiram, tal como eles decidiram no acordo ortográfico. E no acordo ortográfico não se faz uso dessa linguagem neutra, né? Então, teoricamente, hoje o que vale é a linguagem disposta no acordo ortográfico sem linguagem neutra. Falando sobre essa decisão do STF especificamente, né? Como o Suano já adiantou, a decisão se fundamenta numa questão de incompetência legislativa do Estado de versar sobre a questão da linguagem, né? E então significa dizer que o STF não aprovou, não liberou a linguagem neutra. O que ele fez foi um passo antes dizer: o Estado não pode dizer sobre isso, quem tem que dizer sobre isso é o Congresso Nacional, a União, que é a responsável por legislar.
Agora, cabe saber, né? Será que a União vai ter coragem de colocar essa discussão na pauta ou não? Eu acho que não. E traz outra reflexão aqui para encerrar, né? Por que é que o Estado vai se preocupar em fazer uma linguagem para proibir uma língua neutra? Elaine, porque, aliás, tem o seguinte... A educação, ela é dever do Estado também, além dos pais, etc. e tal. O Estado avocou para si, etc. e tal. E é uma competência repartida entre União, Estados e município. O município, ele fica com a educação infantil. O Estado pode auxiliar o município na infantil, mas ele tem a responsabilidade pelo fundamental e médio. E a União, ela está lá para coordenar tudo através do MEC, que é a Lei de Diretrizes e Bases, etc. O currículo é nacional. Então, o currículo é uma questão federal, de fato. Mas dentro dos estados, que é competente para o ensino fundamental e médio, né, ele poderia, a princípio, para esses casos... Né? Agora, edital, concurso público do Estado, é só ele não usar a linguagem neutra. Ele mesmo vai fazer o edital, né? É uma lei inútil, não é? Sim. E eu iria para um outro campo da questão da identidade de gênero. Por que a linguagem neutra? Para atender aquelas pessoas que estão ali na comunidade LGBTQIAP+. Mas é realmente uma discussão que tem que ser travada no Congresso com consulta pública. Porque, vamos lá, quando a gente fala de identidade de gênero, a gente está falando da forma como a pessoa se vê e quer ser vista na sociedade, né? E será que esta comunidade quer ser vista de forma neutra? Será que com essa linguagem a gente não está, de certa forma, discriminando um pouco mais a comunidade LGBTQIAP+? Eu não tenho dúvida daquela questão. Tem que ser uma discussão ampla, tem que ser uma discussão, tem que ter uma consulta pública sobre isso. O Congresso tem que fazer uma consulta pública e, inclusive, ouvir os organismos que defendem essa comunidade. Porque, para mim, essa linguagem, o banheiro neutro, na verdade, ele configura uma discriminação. E ninguém é neutro, né? Não. Ninguém quer ser considerado neutro. Eu ia por favor, vamos lá. Mas vai, também ia. Não ia, não. Eu estou indo. Boa tarde, Ju. Boa tarde. Então, a criação dessa ideia de neutralidade adveio justamente numa tentativa de engajar mais o público LGBTQI+. Dominar, né? Eu acho que não é engajar, é dominar. Você cria um problema ficto, né? O que a linguagem neutra resolve? Então, a perspectiva era de tornar humanos, indivíduos, realmente neutros, né? Enquanto humanos, valorizados enquanto humanos, independentemente da orientação sexual e da preferência sexual também da pessoa, né? Agora, acaba havendo um choque também, no meu entendimento, com o gênero habitual científico consagrado, o que é fêmea, o que é macho, o que é homem, o que é mulher, o que é da biologia, da constituição biológica dos seres e tudo mais. E não... A gente ainda se esquece que a gente é animal. A gente faz parte do mas essa animal. Discussão é uma discussão que houve no passado, mas ela já foi atualizada, ou seja, ela já foi ultrapassada. Né? Não, linguisticamente, o professor Marcelo Sônia, ele tocou bem. Tinha a questão dos pronomes neutros no latim. Quando é que se usava? Para se referir a escravo, basicamente. E aos monstrum vel prodigium, que eram aqueles que nasciam deformado no direito romano e que o direito romano não considerava pessoa, não considerava ser humano. Era o monstrum vel prodigium e o escravo. Depois, eu não sabia desta questão da linguagem neutra na Alemanha, que era para excluir da categoria humana. Então, quando você traz algo, você não pode falar assim, eu não sei o quê. Você é humano, você não pode sair da categoria humana. E para isso existem direitos para quê? Direitos, né? A Constituição Civil, social, ela já resolve se você não é pessoa, se você quer sair da categoria de pessoa, você não tem direito mais. Sim. Você tem direito, não precisa ficar nessa teoria do binômio, fêmea-macho, você tem direito a ter a sua identidade, mas nem por isso quer dizer que uma linguagem neutra vai resolver o problema ou vai inserir, né? Ou seja, vai trazer igualdade de gênero. Não vai. Então, ela vai discriminar.
Eu acho que quando você cria aquele banheiro neutro, você está discriminando. Ela vai trazer problemas, porque foi o que ambos comentaram sobre a questão ideológica e dos países, né? Me ocorreu aqui pensar na Catalunha, na Espanha, a importância da língua para uma determinada população, um povo, e quando ela tem muito forte diferenças sintáticas e de significado, ela enfim, separa. Ela separa, exatamente. Tanto é que a Catalunha está na Espanha, mas é uma população que se coloca de forma diferente, se entende diferente. Por quê? A língua também. Exato, exatamente. Claro, tem um contraponto aqui, porque quem defende a linguagem neutra fala que a língua, como um elemento da cultura, ela é fruto de evolução, né? E aí a língua evolui, é por isso que não fala mais vós, monsieur, fala você, como um exemplo de evolução linguística, né? Mas, se a gente estudar todas as evoluções na língua, a gente vai ver que isso aconteceu naturalmente por força da própria... E não por imposição. E não por imposição. Acho que era o Exalta Samba, deixa acontecer naturalmente. Não, mas sem brincadeira. Isso é verdade. Tem uma questão que me parece que é muita confusão que é colocado para coisas que são distintas. Por exemplo, você não pode confundir a questão do gênero com orientação sexual. Exato. Ninguém tem qualquer direito até a impedir ou se achar suficientemente forte ou digno para impedir as pessoas de serem felizes de acordo com a sua orientação. Veja, não é escolha sexual. Porque a escolha sexual é como se fosse uma roupa que está trocando. Por isso é que não orientação. A pessoa é o que é. Mas você não precisa confundir os dados da natureza. Deixa eu falar aqui que eu tenho lugar de fala para não dar problema para vocês. Tá? Eu tenho lugar de fala. E é verdade, hoje está complicado, né? Existe a questão da sexualidade e da identificação com o gênero, né? O homossexual, ele tem atração sexual pelo sexo oposto. Só. Ele não quer mudar de sexo. Ele não quer... ele não tem... Porque Chesterton, eu amo Chesterton, né? O príncipe dos conservadores católicos ingleses. E, aliás, pela visão de Chesterton, você consegue até acomodar dentro do conservadorismo a questão da homossexualidade e da transexualidade. Tamanha a magnitude da obra de Chesterton, mas a obra completa. Não só quem vai lá ler Ortodoxia acha que entende Chesterton. Não, você tem que passar lá pelo Homem Eterno, você tem que passar por toda a obra dele para chegar a isso. Ele fala que nós somos um animal estranho, o ser humano. Nós, diferentemente dos outros animais, a gente nasce sem adaptação no corpo, né? Sem uma pelugem, sem garras, sem dentes. A gente nasce de uma maneira que a gente não consegue sobreviver às 4 estações do ano sem morrer se a gente não inventar roupa. A gente não consegue sobreviver se a gente não inventa armas e meios de defesa para nos defendermos de outros animais e de outras pessoas. A gente precisa aprender com os mais velhos, que aprendem as coisas, a gente vai transmitindo ensinamento. Reprodução, né? Exatamente. Mas tem uma diferença. Além da gente ser o animal mais esquisito do reino animal, porque é o único animal não adaptado para viver o ano inteiro, é o único animal mal adaptado e que dominou o planeta. Diferentemente dos outros animais, a gente tem nos braços e nas pernas a limitação dos animais, mas na cabeça nós temos o poder do Criador, que é o poder de inventar, de fazer arte. Que é coisa que os animais não têm. E a arqueologia toda mostra que a gente só acha artes rupestres, por exemplo, feitas por humanos. Então a arte é a assinatura do ser humano. Então a gente tem esse quê divino, que é inexplicável, porque é divino, e Deus não precisa se explicar para ninguém, mas a gente tem a limitação natural. Então, isso para mim explica muito. Por exemplo, um homossexual que tem atração pelo mesmo sexo, para ele é fácil, ele não quer... Na cabeça, ele tem o sexo biológico, que é o sexo espiritual dele, vamos dizer assim, espiritual, do pensamento. Mas ele só tem atração por outro. Aí outra pessoa tem atração pelos mesmos sexos, então é consensual, ok? O transexual é mais complexo, porque ele tem dentro desse império do pensamento, que é essa centelha divina que cabe a cada um de nós, e que não cabe ninguém perscrutar por que é assim, porque é, que Deus é o que é, Javé é o que é, eu sou o que sou. Ele não... O pensamento não coaduna com a limitação
animal. Então, aí hoje já se fala em adequação, etc. e tal. Mas a limitação animal nos coloca o ou a. Essa é a questão. Por qual razão vai se criar algo neutro? Porque, olha que coisa curiosa, você citou, se nós formos o próprio islamismo, vamos pegar o Irã. Admite-se, lá eles criminalizam a homossexualidade, mas não a transexualidade. Porque admite-se que o espírito de uma mulher esteja ocupando o corpo de um homem, ou vice-versa. O Khomeini teve um sonho com o anjo e foi o primeiro país a ter cirurgia de... Sabe qual é o grande problema que eu chego à conclusão aqui dessa conversa toda? É o alto déficit de direitos civis. Se nós não tivéssemos um déficit tão grande de direitos civis no tratamento de todas as pessoas, independentemente do que o problema é esse. Respeitar o indivíduo para que ninguém ofenda e ataque a dignidade de uma pessoa porque ela é única. No déficit no direito. Eu não entendi. Olha, eu entendi. As pessoas não são respeitadas. Elas não são respeitadas. Mas o que acontece? O marxismo aprendeu uma lição muito valiosa na história. Quando o trabalhador, depois, né, da revolução do pensamento marxista, que adequou a Revolução Industrial, dando direitos e cuidando da dignidade do trabalhador, especialmente depois de 48, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, quando o trabalhador ele passou a ter uma vida mais confortável, ele deixou de ser marxista. Então, o progressismo hoje, ele quer eternizar a mazela, porque se acabar a opressão, o oprimido não vai ser mais massa de manobra. Posso tocar? Algo que eu queria falar dentro do elemento que você trouxe, quando você falou que dos símbolos nacionais a língua é um deles. Olha que coisa curiosa. Para a construção ou para a identificação de uma nação, tem um elemento, que é a autoidentificação subjetiva. Você tem autoidentificação subjetiva fazendo parte de um determinado grupo quando você sente que você tem os seus direitos respeitados, que você é respeitado enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto ser humano, o que quer que seja. Mas a autoidentificação subjetiva, ela não pressupõe uma identidade linguística. Isso é que me angustia quando você cria todas essas confusões ao ponto de dizer assim, tudo bem, nós temos um símbolo, que é a língua. Não necessariamente a língua pode ser o suficiente. Ela é uma condição necessária, mas não o suficiente. Exemplo, a América Espanhola. São vários países e vários desses países têm nações que digam, eu me auto-identifico como colombiano, como o que quer que seja, como aimara, como quichua ou como qualquer que seja. Ele não se auto-identifica como outra coisa, independentemente de falar ou não espanhol. O que me traz angústia nessas confusões de trazer a linguagem... São naturais ou geográficas, né? É uma questão geográfica ou cultural. Mas não necessariamente, porque ele se auto-identifica a partir da cultura que foi formada ali. Aí é que tem um problema dessa criação da linguagem neutra. Ao invés de trazer uma nova língua, não vai trazer uma nova língua. Está confundindo e separando a língua que já existe. Exato. Que o ideal seria, vamos ensinar a norma culta para todos, para que desde a infância e a adolescência tenham capacidade de ler Camões, tenham capacidade de ler Manuel Bandeira e entendam inclusive como que a língua foi avançando ao ponto do vossa mercê, sair por vós mercê, sair por você, e em Minas Gerais se fala você. E eu gosto sempre de pontuar o seguinte, a identificação, a identidade de gênero é diferente de ideologia de gênero. Exato. Perfeito. A identidade de gênero a questão é o drama do transexual. É aquele que tem um sexo biológico, mas ele tem ele pertence a outro sexo no seu pensamento. Né? Isso é identidade. A ideologia é quando você inventa um monte de categoria, né? O não binário, metade do ano curupira, metade do ano saci pererê, entendeu? Comum de 2G. Você vai inventando coisas. E o que isso faz? Isso é cruel para a militância. Sabe por quê? Quando a ciência, que é o caso, por exemplo, do DSM, que é o Manual Estatístico das Doenças Psiquiátricas, da Associação Americana de Psiquiatria, pacifica e coloca como uma questão da personalidade. Isso já aconteceu com a homossexualidade antes e 2018, 2019 com a transexualidade. Quando isso vai entrar para a normalidade do debate sexual, você traz esse carrilhão de coisa nova, aí você como isso está no saco do LGBTQIAP+, você prejudica
São muitas categorias. E, no fim das contas, o que era para estar claro e resolvido, no meu entendimento, de novo, a respeitabilidade pela escolha e o direito civil do cidadão não está. Exatamente. É uma coisa tão Agora simples. são 14 horas e 30 minutos. Humanos. Exatamente. Eu acho que mais direitos humanos do que civis, porque civis tem sido reconhecido. O nome social... Ela fala direitos civis, eu acho que você lê muita obra americana, né? Porque lá eles falam civil rights. Que bom. Eles falam de civil rights. Os civil rights são os direitos fundamentais e que na corrente latina são os direitos da personalidade que estão no Código Civil. Que ao invés de você... A civilização, você considera que todo mundo tem direitos fundamentais. Então, a gente tem que unir e não separar. A linguagem neutra, para mim, ela tribaliza. Exato. E mais uma coisa, traz toda a discussão que nós temos feito aqui nas últimas semanas todas sobre o esvaziamento de algumas palavras, de algumas nomenclaturas. Assim, e a palavra é uma arma mesmo. Na categorização de qualquer personalidade que se posicione mais à direita, chamá-la de fascista, novamente, é um erro cabal. Wittgenstein dizia, os homens pensam que dominam as palavras, mas são as palavras que dominam os homens. Né? As pessoas hoje falam fascismo e comunismo sem saber o que significa. Exato. E discutimos isso também aqui, né, professor Marcelo? Que a questão, de novo, se a pessoa se posiciona também de um jeito mais à esquerda, não necessariamente ela vai ser um comunista na imagem que se criou. Nós criamos monstros por meio das palavras. Monstros que não existem e que causam toda essa confusão e esse ódio. Isso, para mim, só atrapalha a compreensão, que é a questão da sexualidade mais atual, que foi aceita, né, por último, não é, pela ciência psiquiátrica, a questão da transexualidade. Eu acho que esse debate só atrapalha os transexuais. Por quê? Porque a gente tem essa questão do pensamento, mas a gente está limitado pelos braços e pernas, pelos órgãos. A ciência hoje permite você adequar o sexo biológico àquele do seu pensamento. Mas não existe assim, eu sou neutro, eu não sou homem nem mulher. Não, se decida. Você não pode chegar na beira do precipício e falar, agora eu sou uma libélula. Não, você vai cair igual uma capivara. Ninguém quer ser reconhecido como neutro, gente. Eu acho que ninguém quer. Nem a comunidade LGBTQIA+. Mas o não binário, ele, na verdade, essa briga é do não binário, né? Não é nem da comunidade. É especificamente da pessoa que se identifica como não binário. Se você começa aí, daqui a pouco assim, eu não sei se eu sou pessoa ou se eu sou animal. Eu não sei se eu sou pessoa, animal ou um ciborgue. A loucura não para. O absurdo não tem limite. O homem homossexual continua sendo a mulher transexual continua sendo A, né? E se é O, passa a ser A, e se é A, passa a ser O, dependendo do caso. E agora, diante daqui do que você falou, tem toda uma discussão sobre transhumanismo, né? Alguém falou ciborgue? Já, eu falei. Eu vi uma série na HBO sobre isso, achei ridículo. Então, eu vi. Então, qual vai ser a nova categorização para um transhumano? Digamos assim. Transhumano. Vai ter até linguagem, vai ter um nome. Aí vai ser uma outra coisa. Né? Exatamente. E depois vão começar direitos em apartados. Como é que você vai? Você vai no urologista e no gineco, aí você chega no gineco, mas chega que o urologista processa o gineco porque ele te discriminou e não quis te atender. São as limitações da natureza. A natureza, ela é um limite desse mundo fenomenal. O pensamento é infinito, mas a natureza é limitada. Né? Mas e a centelha de Deus? Está no pensamento, meu amor. Mas nós não somos o Criador. Nós temos a centelha dele, que está na nossa capacidade criativa e de arte, mas nós não somos ele. A gente tem a limitação da criação. A gente tem o dom do Criador, mas a limitação da criação. E a gente é chamado de filhos do Criador, porque os outros são somente criaturas. Mas a gente não pode se confundir. Eu não posso tudo. O exemplo do penhasco, para mim, é perfeito. Sim. Imagina, eu tenho direito de querer ser uma gaivota. Eu tenho direito. Eu vou penhasco. A natureza te mostra o direito. Você não tem direito. Você tem um direito que você não pode obrigar as pessoas a subirem no mesmo penhasco e se jogarem de lá
porque você identifica que você consegue burlar a natureza Exato. na tua mente. E isso é bem explícito, porque a pode. linguagem neutra é o penhasco. Exatamente. Ela é o penhasco. Ela vai retirar da humanidade. Eu acho interessante, você se acha uma gaivota e se joga, é problema teu. Agora. Como liberal, desculpa, como liberal, tem um ponto do liberalismo que para mim é sagrado. Todas as pessoas nascem já com uma propriedade, que é a propriedade do próprio corpo. Razão pela qual ninguém pode tocar nele. E você se apropria do mundo por intermédio do trabalho. Esse ponto, para mim, é o ponto básico que resolve todas essas questiúnculas que são colocadas. Porque se você já tem, responde aquilo que você falou, é uma questão de direitos. É só preservar a tua dignidade. Acabou. Porque você já é proprietário de si próprio, razão pela qual é um crime, é hediondo a escravidão, é ofensivo que alguém toque em você. Não é não. Entendeu? Esse já é o ponto. Qualquer coisa são criações que só trazem problemas para resolver questões que não foram resolvidas, são problemas a mais. Essa é a questão. Eu só queria falar especificamente em relação a essa lei que foi declarada inconstitucional aí pelo STF, que foi uma lei mal planejada. Uma lei inútil. Claro. Na faculdade a gente aprende uma história que foi conhecida aí nacionalmente, né, que é a lei da cidade de Biritiba-Mirim, em 2005. Onde fica isso? Fica a 80 quilômetros da capital de São Paulo. E o prefeito... pertinho. É pertinho. O prefeito, ele estava com um problema na cidade, que ele estava com um cemitério lotado e não podia construir um novo cemitério por questões ambientais. Então, o jeito que ele achou foi de criar uma lei no município que proibia as pessoas de morrerem. Então, é sensacional. essa lei ficou conhecida para quando a gente estuda processo legislativo. Isso de 2005, essa lei. A lei de Biritiba-Mirim, que proibia as pessoas de morrerem. Exato. E aí eu faço essa correlação com a lei do Estado que proíbe as pessoas. Te juro, quem quiser pode pesquisar. Eu vou até pesquisar, a gente aprende Eu muito nunca aí. ouvi isso. A lei O Dorico Paraguaçu. É o contrário do Dorico. O Dorico estava... O Dorico Paraguaçu, atrás do personagem de Dias Gomes, né? O bem amado. queria inaugurar Ele o inaugurou o cemitério, mas ninguém morria. Ninguém queria que alguém morresse. Isso cupira. Não, lá o problema é se morresse. Então não pode morrer porque não vai ter lugar para enterrar ninguém. Era essa a lei. E a gente vê a inutilidade dessa lei também do Estado, que está proibindo de usar a linguagem neutra e tal. Porque o Estado tinha outros meios jurídicos, legais, que poderia melhorar esse problema, solucionar diante da vontade do governador, né? Poderia criar um programa estadual, colocar na grade qual é a bibliografia a ser utilizada pelos professores da rede estadual, enfim. E, né, cobrar que fosse cumpridas as leis de diretriz. Ele não consegue ensinar nem o português. Eu acho que isso tem que ser feito com muita consulta à sociedade, ouvir muito a sociedade, ouvir principalmente os órgãos de defesa desse grupo mais vulnerável, para a gente não achar que está incluindo e, na verdade, a gente está excluindo, discriminando. Sim, mas tem um detalhe, porque em algumas... Isso mais no ensino superior, né? Quando vai se pesquisar a bibliografia ali, a linha, né, acadêmica das universidades, geralmente não se faz essa consulta ampla, plural com a sociedade. Faz uma consulta bem ali, seletiva, eu vou até fazer com alguém ideologicamente alinhado. Vou até botar um bode na sala. A gente está falando a gente está na era da inteligência artificial, onde as pessoas são classificadas por algoritmos. Se eu crio uma linguagem neutra, não vai ficar mais fácil de eu criar uma discriminação? Claro. Que vai. Sem dúvida nenhuma. Essa é a questão. Foi feito um exercício em que criou-se um robô, isso é fato, vou falar de uma maneira muito rápida, e ele começou a discutir política. Você sabe qual foi a tendência formal que ele chegou? Ele se tornou nazista, o robô. Exatamente por causa de todas essas formalidades, artificialidades e construções que vão contra a natureza. Esse é o problema. Sim. E ele se tornou nazista. O robô se tornou nazista. Porque é o caminho mais fácil. Ora, não tem coisa mais fácil do que você, ao invés de incorporar, entender o outro, tentar resolver os problemas do outro, você excluí-lo, eliminá-lo. Cria-se, fragmenta-se. Depois você vai excluindo aquilo que não está de acordo com você. Esse é o caminho da anti-humanidade, eu diria dessa forma. Esse é o problema. E esse caminho inverso, seguido aí nessa lei, né, mostra isso que você está falando, né? Que, por exemplo, a partir do dia para a noite, ou de um mês para o outro, ou de um ano para o outro, ou que seja de década para outra, a gente tem uma nova forma de se dirigir às pessoas não binárias. Se isso está valendo,
A partir de agora, numa sociedade que não evoluiu culturalmente para se chegar neste ponto, nós temos 220 milhões de pessoas discriminatórias. Sim. No meu último livro, a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana Fora do Armário, e que fora do armário é um imperativo para todos nós, porque todos nós somos diversos em alguma medida. Eu digo o seguinte disso, esse trecho é muito bonito, eu peço a permissão para lê-lo. Bom, disso se extrai que o perigo do identitarismo, que é essa política que quer pôr a linguagem neutra, né? A política do identitarismo está na sua aparente defesa da diversidade. Esse é o perigo. Que, por essa política, é falseado como um esquema identitário impositivo que tira do indivíduo o poder de construção da sua própria diversidade, forçando-o a viver conforme parâmetros pré-determinados. Longe de humanizar a diversidade, a ação é desumanizadora na medida que afasta a sua clientela da essência humana, que está, além de tudo, além de todo o seu atributo, reduzindo-a ao elemento identificador dentro do seu